Olá pessoal da Picklist, vamos à nossa última classe, o nosso último componente. Mais duas aulas a gente termina essa aula de supervisório. Na próxima nós vamos colocar tudo na tela, juntar todos os componentes. Na última vou testar e fazer as considerações finais. A classe de agora é a classe encoder, tá? No meu projeto eu vou usar um encoder parecido com esse. Ele vai ter uma roda maior do que ele, óbvio, que vai ficar girando em cima de uma bobina de papel. E essa bobina vai desenrolando. Eu vou ter 8 encoders desse para fazer a medida de todos os materiais que estão sendo depositados um sobre o outro, certo? Então, esse encoder aqui, quando ele dá uma volta completa, ele me conta uma volta tudo para o hardware, né? O microcontrolador que eu estou usando, ele tem uma interface chamada QEI, e ele me dá esse valor de uma volta completa, a posição na mesma volta e a velocidade. A velocidade é feita por hardware. A velocidade são os ciclos de clock da máquina. Então esses três valores eu vou aproveitar no meu supervisório, tá? Então o encoder é bem parecidinho com esse, 1024 passos por volta. Vamos lá. Então aqui é o seguinte, ó, eu fiz a classe SVG encoder, né? Eu fiz um desenho do encoder em SVG, fiz a exportação lá pelo Adobe Illustrator. E eu não usei outro programa para fazer a exportação porque dá muito erro, dá problema de, inclusive o Illustrator deu alguns erros aqui no meu encoder, eu tive que mudar o desenho, tá? Então aqui eu tenho igualzinho a célula de carga que eu mostrei ontem para vocês, né? Quantas linhas e quantas colunas eu quero. No caso, no meu projeto eu só vou usar 2 encoders no projeto de amanhã. Aí eu vou criar um novo encoder, vou fazer o tamanho da tela, frame rate de 30, vou suavizar os contornos para ficar tudo bonitinho, vou posicionar isso na tela, vou criar o encoder, vou escrever o encoder, o nome dele e a quantidade. Igualzinho a sala de carga, não muda nada, tá? Eu estou mostrando para vocês que vai mostrar mais uma coisinha diferente para vocês, tá? Aí eu simplesmente tiro o tempo para ver o tempo que ele está montando isso na tela e jogo os dois encoders. Para eu carregar os valores do encoder, eu dou 7 valores, ó, encoder 0.7 valores, eu tenho esse método 7 valores dentro da minha classe encoder, tá? Aí eu coloco a posição X do mouse, a posição Y do mouse e o outro eu inverto, tá? Um eu coloco o tempo que eu estou medindo de cada quadro e o outro eu jogo a posição do mouse, tá? Então eu faço uma contagem de tempo e jogo aqui. Então vamos lá, a classe encoder, eu uso o set segmento para fazer a amostragem dos valores para mim, tá? A classe encoder, tá aqui ó, a classe encoder, eu tenho os desenhos que são P-shape, eu tenho o método construtor aqui, aí eu crio o módulo digital, que é o displayzinho digital de 3 linhas por 6 colunas, tá? Sem casa decimal, a cor da frente, a cor do verso, a cor da borda, desculpa, a cor da frente, a cor do LED, a cor da borda, o texto que eu vou escrever, que eu não tinha mostrado ainda, vou mostrar para vocês agora, tá? Eu quero o texto embaixo, B de baixo, eu posso ter C de cima, B de baixo, E de esquerda, D de direita. E a cor que eu quero o texto, tá? No caso aqui vai ser o texto branco. Aí eu tenho aqui os valores, né? 7 valores, que são dessa classe aqui, ó, 7 valores, que eu mando 3 valores, eu recebo 3 valores inteiros, tá? Porque não me interessa a casa decimal no caso do encoder, que é só para fazer a metragem de papel. No meu caso, vou ter metragem, cada valor vai ser milímetro, provavelmente, né? Falta fazer a conversão. Aí, se ele estiver indo para a direita, eu vou pintar de uma certa cor. Se ele estiver indo para a esquerda, ou eu pinto de verde ou pinto de vermelho, tá? E eu faço ele girar para a direita, eu faço ele girar para a esquerda, para fazer uma alusão aos desenhos, tá? O show do encoder está aqui, tá? Tudo certinho. Não tem segredo nenhum, uma classe bem pequenininha, bem simplesinha de usar. As 7 segmentos que eu fiz, que eu acrescentei aqui, foi o seguinte: eu fiz o método construtor, né, com texto. Eu criei essa daqui que eu não tinha mostrado para vocês ainda. Eu recebo o texto, o que eu quero, um char, né, são letras, e a cor do texto. E eu simplesmente faço. Se tiver um texto, eu falo que tem um texto, aí eu faço a geração do processo a texto aqui, ó. A única diferença de uma classe
de um construtor para o outro é que um é falso se tem texto e aqui é verdadeiro se tem texto. Aqui, ó, tem texto true, é verdadeiro. A diferença de um para outro, tá? Eu podia muito bem já jogar esse valor aqui, um construtor só, tá? Na verdade eu tinha colocado, feito tudo isso daqui, esse processo a texto aqui dentro, mas eu decidi tirar para fora, tá? Então se ele for em cima, eu tenho essa regra, se ela for embaixo eu tenho essa regra, para a direita eu tenho essa regra e para a esquerda eu tenho essa regra. Eu posiciono o texto, tá? E se for qualquer outra letra, eu vou dar um texto dizendo que eu não reconheço. Tá certo? Vamos executar aqui para vocês verem como é que ficou. Então tá aqui, ó. O mouse, um é o X, outro é o Y, tá? Do mouse. Eu estou invertendo os valores. Então você está vendo que ele está virando o amarelo para a direita e o azulzinho ele vira com a metade da velocidade para a esquerda, tá? E aí ele fica somando os valores, ele sabe se eu estou indo o mouse para a direita ou para a esquerda, ou para cima e para baixo. Esse aqui é o mouse para cima e para baixo, ó, para baixo, para cima, para baixo, para cima. E esse daqui para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda. Eu queria que vocês olhassem aqui o tempo do processamento, está dando de 8 a 10 milissegundos, tá? Para ele desenhar isso aqui, rotacionar, mostrar os displayzinhos e tudo mais. Agora eu vou fazer o seguinte, na minha classe 7 segmento, eu faço a pergunta seguinte, se tem texto, vou processar o texto. Então vamos colocar o texto aqui embaixo para vocês verem a diferença. Ó, 7 e 8 milissegundos, tá? Vamos executar agora. Ele está colocando o texto encoder 0 aqui, encoder 1 aqui. Olha para quanto foi o tempo. 136 milissegundos. Então, o que acontece? O processo, quando ele tem que escrever alguma coisa na tela, ele perde muito tempo. Então era ontem que eu estava falando para vocês na aula anterior, tá? Na aula anterior eu disse para vocês que é melhor vocês gerarem uma imagem e essa imagem ela ser copiada na tela, como se ela fosse um bitmap, né? Se vocês prestarem atenção no Windows, você pode ver que a maioria dos ícones é tudo desenhado, são imagens, né? Por quê? Porque o processador perde muito tempo em revetorizar tudo, tá? Então, um dos problemas do nosso gráfico lá da célula de carga e do nosso termômetro é escrever o texto. Então, uma das soluções mais simples que nós temos para não criar thread é fazer com que tudo que é texto seja gerado uma única vez. E sempre que a gente vai preencher o gráfico, a gente usa o texto pronto. Que dá para ver aqui a diferença de tempo só para escrever encoder 0 e encoder 1. Então ele perde muito tempo escrevendo. Então a gente precisa evitar de ficar escrevendo na tela. Tá? Porque o processing ele perde muito tempo. O jeito inteligente, se não está mudando o texto aqui, a melhor coisa que tem é fazer a imagem. Se vocês notarem aqui meus números, se vocês olharem minha aula que eu ensinei a fazer o 7 segmento, todos os meus números aqui, eles são gerados por imagem, por isso que ele é rápido desse jeito. Tá, ó, aqui está dando milissegundo, você consegue ver, ó, o décimo de segundo aqui, ó, tá muito lento, né? Aqui, ó, o segundo aqui tá lento demais, ó, esse carinha aqui, ó, é praticamente o tempo do segundo. Vamos tirar aquela linha lá para não mostrar o texto. Ó, vou tirar aqui que ela tá no display 7 segmento, tá? Olha, ó, baixou. Agora você consegue ver o milissegundo aqui, ó. O centésimo de segundo ele fica mostrando aqui na tela. Tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Décimo de segundo. Aqui o décimo de segundo. Centésimo de segundo. E o milésimo de segundo tá aqui, ó. Praticamente você vê ele piscando um ou outro aqui que você percebe. Esses dois aqui você já não percebe mais, ó. Então, ele é muito mais rápido. E aqui é só um desenho para ficar mostrando que está virando ou não. Eu posso aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade, dependendo dos valores que eu jogo. Tá? Então essa aqui é a classe encoder. Na próxima aula a gente já vai colocar tudo isso daqui, colocar nossa placa lá, os nossos objetos lá, os nossos componentes que liga com a placa, né, que faz a ligação USB com a placa. E na última aula a gente faz o teste e tudo, faz funcionar o que puder funcionar, sensor de temperatura. Eu vou virar um encoder na mão, isso aqui vai virar na mão. Vai ser tudo agora ligado, não vai ser mais nada simulado. Mas o jeito que nós vamos colocar na placa exatamente nesse método aqui, ó, tá? Então, ó, eu não estou nem vetorizando isso daqui para não perder tempo da minha numeração, tá? Do meu 7 segmento. Eu gero uma imagem. Se vocês olharem aqui, eu faço uma cópia da imagem aqui, ó. Array copy aqui, ó.
Isso aqui são os meus números. O único problema é que eu gero para todos, porque eu tenho um problema da cor. O certo era colocar um array com todos os números e aumentar e reduzir. Eu podia perder um pouco de resolução, mas é um método para ficar bem mais rápido do que o nosso método agora. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Eu vou só aumentar aqui para vocês entenderem mais uma coisa. Vou colocar 4 linhas por 2 colunas. Ele executou, está com os 8 aqui na frente e continua a 30 milissegundos, ele está gerando. Tem 2 aqui embaixo que não dá para ver. Vamos inverter aqui. 2 por 4. Não estão girando porque não tem valor nenhum, né? Eu não acrescentei os valores, mas ele está mostrando na tela. Agora eu vou colocar aqui 2 por 5. Vai dar um erro de heap, porque eu estouro a memória de tanto valor que eu gero na memória. Ele vai dar um estouro de heap aqui, quer ver? Ó, Java heap space. Eu consegui estourar a memória destinada para o Java do processing. De tanto numerinho, né? Porque na verdade aqui nós temos... Deixa eu baixar aqui o valor de volta. 2 por 1. Tá? Então o que aconteceu? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 12, 18. 18 com mais 18, 36. Vezes 10 dá 360 imagens. Vezes 10 aqui dava 3.600 imagens. O processo não aguentou, né? Deu estouro de heap. Porque cada dígito desse aqui eu gero 10 imagens. Pequenininha, mas eu gero. Tá? Que é para justamente ele mostrar rápido isso daqui, ó. Eu já conhecia esse problema do processo ainda de jogar número. Se a gente usasse isso aqui uma fonte, do jeito que eu coloquei o encoder, isso aqui fica uma carroça. Então se vocês querem que mostre isso aqui rápido e não perca tempo, vocês têm que desenhar na mão da forma que eu desenhei. Então eu ensinei vocês a desenharem por vertex, ensinei vocês a desenharem com formas primitivas, né, que é o quadrado, o círculo, o triângulo e tudo mais. Ensinei vocês a desenharem por imagem, que é os primeiros botões. Então vocês vão se adequar de acordo com o que vocês precisarem. Tá certo, pessoal? Então na próxima aula a gente começa a finalizar. Acho que mais 2 aulas a gente termina o nosso processo e vamos começar com visão. Um abraço para todos.